ministrando, quando Ele está cuidando das suas coisas, o Senhor está cuidando da sua vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra. Desde já nós te louvamos e já te agradecemos. Boa noite, irmãos. Amém. Paz seja com todos. Amém? Amém. Muito feliz de estar aqui novamente. Como a missionária falou, sempre que me convida, sempre peço a autorização do meu pastor. E hoje, de uma forma excepcional, eu fiquei grato a ele, porque ele está de férias lá da Candir e ele foi viajar. Desde 15 anos que nós estamos na obra, a primeira férias que ele tira, ele vai ficar 30 dias na Europa. E aí nós estamos desfalcados na igreja, mas eu pedi para ele, e ele falou assim, cara, como é no Brasil para Cristo, o pastor João para missionária, vai lá, os outros pastores estão aqui e vai dar tudo certo. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores e também por estar aqui com os meus amigos das igrejas. Então, se você puder abrir comigo, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Glória. É uma noite propícia para essa palavra, porque quando eu fui orar, eu fiquei, Senhor, eu nunca ministrei sobre isso, mas o Senhor está falando é porque a igreja precisa, e eu também. Então, nós vamos ver o que Deus tem para nós na palavra dele, Efésios 5, do 15 ao 21. Efésios 5. 15 em diante, a palavra do Senhor diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios, aproveitando as oportunidades, porquanto os dias são maus, pelo que não seja insensato, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao seu coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao que Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Você pode se sentar, glorificando e exaltando a palavra do Senhor. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo para nós falarmos à igreja. Que nós servimos um Deus de novas oportunidades. E quando eu chego aqui, eu vejo a missionária, as irmãs sendo congratuladas com novas oportunidades. Então nós servimos um Deus que realmente Ele olha para mim, Ele olha para você e entende o momento certo de agir no meu e no seu favor. Se nós formos ver, a Bíblia está cheia de texto aonde ele se refere a um homem, a uma mulher que precisou de uma nova oportunidade, que precisou de um novo começo, aleluia, mas ele sempre esteve lá, seja exortando, seja abençoando, seja levando para o próximo nível, porque nós precisamos entender que quando a Bíblia começa, ela começa trazendo a vontade de Deus soberana sobre a terra, que foi a criação de tudo. Nós vemos que em dado momento existe uma falha no meio do caminho. Eva come do fruto, Adão come do fruto, e nós vamos ver Deus visitando o homem mais uma vez, no findar daquela tarde, aleluia, dizendo assim: Adão, aonde você está? Meu Deus. Era Deus vindo na terra, falando com o nosso coração, dizendo assim: eu preciso te dar uma oportunidade. Eu entendo que é difícil o dia a dia. Eu sei que nem todo dia você é capaz de dobrar o teu joelho e me procurar, mas eu estou aqui. Glória a Deus! Deus nos dá essa oportunidade todos os dias de falar com Ele, de buscar a sua face, de buscar o seu entendimento, porque Ele sabe da dificuldade que eu e você passamos. Mas o problema é que muitas vezes, aleluia, assim como no princípio, nós temos algo que é inerente do ser humano, que é o que? A gente gosta de dar uma desculpa.
E nós vamos ver Deus enquadrando Adão, e Adão fala assim: Senhor, mas a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu? Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da serpente, o animal que o Senhor criou e deixou para nós cuidar. Meu Deus. Deus querendo dar uma oportunidade de redenção e o ser humano fugindo. E o ser humano fugindo daquilo que Deus tinha proposto para eles. E a resposta de Deus vem assim: olha aqui, serpente, porque você deixou entrar no teu corpo o espírito mal, a partir de hoje você só rasteja. Mulher, porque você foi enganada pela serpente, a partir de agora, o seu parto haverá dores. E homem, porque você não ouviu a minha palavra, do suor do seu trabalho vai sair o seu sustento. Houve uma consequência na oportunidade que Deus estava gerando para a redenção daquilo que as pessoas haviam feito. Mas o mais interessante é que Deus, na sua infinita bondade, como já foi dito nessa noite, Ele não desiste de mim e não desiste de você. E Ele veio mais uma vez nessa noite e dizia assim: eu sou Deus de novas oportunidades. Pode existir uma sentença sobre a sua vida, pode existir um papel contra a sua história, mas fica tranquilo que eu sou Deus. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que aquele homem, aquela mulher vai saindo do jardim. Talvez o inimigo vai pensando assim: eu triunfei, eu venci, eu ganhei dela, eu ganhei dele, aleluia. Mas Deus fala assim: pera um pouco. Aí existe um pera um pouco de Deus para mim e para a sua vida. Calma aí, inferno. Calma aí, inimigo. Você não vai entendendo. Antes desse dia acabar, eu tenho algo para falar. E ele diz assim: a partir de hoje, eu coloco uma inimizade entre o homem e a serpente. O que ele diz? Eu vou colocar uma contenda entre o bem e o mal. Vocês vão sempre perceber quando aquilo não é mais da minha parte, aquilo que pode levar você para pular para um precipício que às vezes pode não ter volta. E acima de tudo, aleluia, haverá um nascido da semente da mulher, Glória a Deus. que vai pisar na sua cabeça. O Deus de novas oportunidades. A promessa do Senhor ainda está de pé. Por mais difícil, por mais complicado, por mais terrível que seja um dia que você esteja passando, assim diz o Senhor: eu ainda sou Deus na sua vida, eu ainda sou Deus na sua história, e ainda você vai passar por cima desse problema. Não há noite escura, aleluia, que esconda a presença do Espírito Santo. Porque nós entendemos que muitas vezes existe um peso sobre a vida do homem, que é de carregar o sustento para casa. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós temos mulheres valorosas que estão aqui. Mulheres, Senhor Jesus, que estão buscando, que estão galgando o seu espaço. E a palavra do Senhor diz para mim e para você: aleluia, você é uma mulher de fé, você é uma mulher de oração. E eu tenho visto você, eu tenho contemplado você. Você não foge da guerra, você ainda é coluna na sua casa, porque o marido só chega em casa porque ela está de pé. E se ela está de pé, é porque você está. Então Deus pede para te dizer: permaneça vigilante, continue andando nos meus caminhos, aleluia, porque eu garanto a vitória em nome de Jesus. A Bíblia continua dizendo lá no texto que nós não podemos ser insensatos, mas precisamos estar fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes, como é complicado isso, como a gente consegue entender como não somos nós fazendo algo, e sim o Espírito Santo se movendo em nós. Porque muitas vezes a situação aperta de um jeito que parece que a saída não existe mais. E você acorda um dia de manhã cheio de razão, achando que você tem o direito sobre agir sobre aquela situação.
A Bíblia vai dizer para mim e para você que certa feita os filisteus haviam cercado o povo de Deus de uma forma terrível. Eles cercam primeiro a aldeia dos hebreus, que era o povo que fornecia as armas para Saul e todo o reinado de Israel vencer a guerra. Eles estão cercados entre montanhas, eles não têm mais armas e os filisteus cercam ele por sobre o morro. A única forma deles permanecerem vivos é ficar escondido dentro de uma caverna. Deus está pedindo para dizer para algumas pessoas: você tem se escondido porque o inimigo tem olhado você de cima. Mas aguenta mais um pouco. Não põe a sua mão. Continua me buscando, continua orando. Porque nós vamos ver duas situações distintas nessa mesma história. No mesmo dia, aleluia. A Bíblia diz assim: e sucedeu, pois, um dia, Jonatas disse ao seu moço: vamos ao arraial dos filisteus. Porque para Deus pouco importa agir a nosso favor, por muitos ou por poucos. Ele orou e Deus deu uma estratégia para ele. E no mesmo dia, aleluia, nós vamos ver o seu pai, sem orar, sem direção, pensando assim: Samuel não chega com a palavra, não chega com a providência. Muitas vezes vem você dizendo assim: o Espírito Santo não fala comigo, o céu está fechado, eu acho que eu vou agir. E a Bíblia diz que Saul queima a oferta. Ele não era o sacerdote, não era a função dele, ele era o rei, ele era o homem da guerra, mas ele não tinha a autorização para entrar no santo e oferecer algo para Deus. A Bíblia diz que automaticamente Deus rejeita a oferta dele, mas aceita a de Jonatas. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que quando Samuel chega, Samuel diz para ele assim: Deus já escolheu um rei no seu lugar. E a Bíblia diz que no mesmo instante Jonatas estava subindo, aleluia, e quando ele chega no alto do morro, todos que estavam em volta escutam um grande tremor do Senhor. E todos dizem: Deus está pelejando por nós, vamos voltar para a guerra. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, aleluia, eu não esqueci de você, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, mas eu preciso que você continue me buscando, porque quando eu fizer, a terra vai tremer, o inimigo vai cair, e você vai cantar o hino da vitória. Não quebre o princípio, continue buscando ao Senhor. A Bíblia vai confirmar para mim e para você: o tempo passa, Saul é vencido, toda a sua casa é morta, da sua casa não sobra ninguém. Mas certo dia o rei diz assim: aleluia, sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa agir de benevolência. Dizem assim: de Saul não, mas de Jonatas sobrou Mefibosete. Você pode não saber, mas existe uma semente escondida para a sua oração. Existe uma semente que Deus está guardando sobre, aleluia, as lágrimas que você tem derramado. Ele tem guardado e no tempo certo Ele vai honrar você. Ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar das suas orações. Ele vai lembrar das suas intercessões. E no tempo certo, aleluia, Ele vai chamar pelo nome. Há um tempo de honra chegando, mas a oportunidade você precisa esperar. Espere Deus falar com você. Não haja antes. Espere Deus mover os céus sobre a sua vida. O texto vai continuar dizendo assim: quando eu fizer isso sobre você, aleluia, não se encha de vinho, se encha do Espírito Santo. Porque muitas vezes quando Deus nos honra, a nossa fé, aleluia, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. Porque você às vezes passou na sua dificuldade orando 3, 4, 5 vezes por dia. E quando as coisas começam a melhorar, você começa a orar 4, 3, 1, às vezes 1. Mas
Mas Deus está dizendo para você assim: faça festa para mim, antes comigo, porque Ele vai trazer para mim e para você um entendimento. Porque quando o Espírito Santo é apresentado na Bíblia de uma forma oficial, lá em Atos 2, a Bíblia diz para mim e para você que houve um som do céu. Então, antes do som da terra tocar, tem que ter um som lá no céu. Uma voz vai falar para você: é tempo de você festejar, é tempo de você cantar, é tempo de você buscar mais. E a Bíblia diz para mim e para você que quando o Espírito Santo se manifesta, então tem barulho, tem festa, tem renovação, aleluia, tem alegria no ambiente, enquanto o Espírito Santo vai tomando o seu povo. Porém, a Bíblia dá um contraste para mim e para você. A Bíblia fala que o homem era cheio do poder de Deus e ninguém podia com ele. Mas a Bíblia também não fala em nenhum momento quando foi que o Espírito Santo deixou a vida de Sansão. Nós não sabemos em qual momento, aleluia, Deus deixou a vida daquele homem, porque ele vivia nas festas da Bíblia. Nós temos que fazer festa para o Espírito Santo. Nós não podemos fazer festa para o mundo. Não é quando Deus te honrar que você vai querer esfregar na cara do teu inimigo. Deus está falando para mim e está falando para você: fica tranquilo. Quando você estiver alegre, aleluia, como lá em Atos 2, vamos falar assim: viu, é meio da tarde e esses homens estão embriagados, mas Pedro vai levantar e dizer assim: não, você não estava aqui para ver o que aconteceu, nós estamos cheios, pode parecer igual, mas nunca vai ser. O inimigo tenta copiar, mas o original, aleluia, continua sendo o Espírito Santo. O texto diz: vamos viver as novas oportunidades. Viver as oportunidades com alegria, com festa, mas acima de tudo com temor, aleluia, ao Espírito Santo. Nós não podemos dar a oportunidade do inimigo entrar por nossa porta. O inimigo pode até tentar cercar, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor tentando tragar aqui, bramindo como um leão, aleluia, mas ele não vai ter poder sobre a mim, sobre a sua vida. Ele não vai poder entrar na minha e na sua casa, porque a nossa vida, a nossa casa é consagrada ao Senhor Jesus. Aleluia! Às vezes nós temos um pensamento compassivo, um pensamento de: olha, vai dar tudo certo. Eu li uma vez que o amor tudo suporta. Eu li uma vez que o amor tudo perdoa. Eu li uma vez que o amor tudo aguenta. Então, Deus vai arrumar um jeito, vai dar tudo certo. Mas o Espírito Santo pede para falar para você nessa noite, aleluia: é melhor você ler a Bíblia de uma outra forma. Porque ele diz para mim e para você que o amor também ele é o oleiro. E o oleiro ele aceita o barro mesmo com defeito. Só que o barro que tem defeito, aleluia, ele não vai ficar bom. Porque no processo que ele vai fazer, ele tem muita impureza. Então ele vem no meio da obra, ele vai para a obra, ele é amassado, ele passa pela água, ele é formado, ele passa pelo fogo, ele fica na prateleira, ele trinca, ele quebra, é moído de novo, é molhado de novo, volta no meio da roda, faz o processo de novo. Deus está dizendo para pessoas nessa noite: a sua vida parece, aleluia, aquelas bicicletas de academia que você não sai do lugar, mas Deus está dizendo para mim e está dizendo para você, aleluia, se você deixar, eu posso fazer de novo. Se você quiser, eu posso te colocar no lugar de destaque. Talvez você viu mulheres vindo aqui nessa noite dizendo assim: eu passei 12, 15 anos buscando a presença do Senhor e hoje Deus me honrou, aleluia. Então começa hoje, porque quem quer ganhar, começa a querer ganhar hoje. Quem quer ser vitorioso na presença do Senhor, quer ser vitorioso hoje. Não deixa para amanhã. Abre o teu coração, como já foi dito aqui nessa noite, porque Deus está dizendo assim, aleluia: eu posso até pegar o produto ruim,
mas eu posso fazer de bom se você aproveitar as minhas Mas ele também diz para mim e para você: enquanto não ficar bom, meu Deus, eu vou fazer de novo, porque assim diz o Senhor: eu não desisti ainda. Aí você está sentado aqui, aleluia, e você não é o barro ruim da sua casa, aleluia. Mas se você fechar teu olho agora, aleluia, pelo menos 2, 3 nomes passam pela tua mente, e é deles que Deus está falando assim: investe deles, ora por eles, apresenta eles, põe eles na minha presença, que pode estar ruim para o mundo, aleluia, mas eu sei dar um jeito em vaso. Glória a Deus. Mas você precisa entender uma coisa bem importante: quando o vaso é ruim, ele fica no meio. Quando o vaso está cheio, ele é um vaso separado. E a Bíblia vai dizer que lá na viúva que tinha seu problema financeiro, a Bíblia diz assim: enquanto ela enchia, os vasos cheios eram colocados à parte. Talvez você vai começar a orar por alguma pessoa e essa pessoa vai sumir de cena. Você pode ter certeza, é Deus tratando ela, é Deus enchendo ela, é Deus arrancando as impurezas do barro que ela estava, aleluia, para transformar ela num vaso de honra para a glória somente dele. Deus vai fazer novamente uma oportunidade na minha e na sua família. Aleluia. Outra coisa importante, a Bíblia diz para mim e para você que o amor também no final, ele pode dizer assim para mim e para você: nas festas que você fazia, eu não estava lá, próximo da fila. Meu Deus. O amor também é justiça. O amor ele faz de novo, mas chega uma hora que os créditos acabam. A pessoa tem que se decidir, mas nós temos que continuar buscando e entregando a vida de cada um para a honra e glória somente. E talvez agora você comece a pensar assim: Senhor, eu tenho me alegrado tanto. Será que eu tenho feito a sua vontade? Será que as festas que eu tenho promovido no seu nome? Será que as coisas que eu tenho feito, aleluia, têm engrandecido no seu nome? A Bíblia diz para mim e para você aqui no 19, como são festas que agradam o coração do Senhor. No 18 ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. É exaltando o nome dele onde você está. Porque, aleluia, se você carrega a marca do Espírito Santo na sua vida, aleluia, alguém vai parar você e vai perguntar: mas por quê? Qual é a razão, aleluia, dessa sua alegria? Se você vem passando por um deserto inexplicável, por que você continua acordando, levantando e adorando com um sorriso tão lindo no seu rosto? Aleluia. Talvez você vai lembrar lá do livro do hino do Lázaro: eu vou passando pela prova, glória a Deus. É assim que nós vamos passando, é assim que nós vamos vivendo, é assim que nós vamos transformando. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que 2 homens de Deus faziam a obra, foram presos, chicoteados, amarrados pelas mãos e pelos pés. Eles não tinham a mínima chance de se movimentar, eles não tinham a mínima chance de sair do lugar. Mas a Bíblia diz para mim e para você que perto da meia-noite, Aleluia. um diz para o outro assim: vamos cantar, vamos adorar, vamos fazer uma festa no dia mais terrível, vamos fazer uma festa para Jesus na noite mais escura, vamos fazer uma festa para Jesus no dia que eu não vejo porta aberta
e do alto da sua glória. Assim como já foi dito aqui, o regente do coral começa a bater o pé. Porque a Bíblia diz para mim e para você que do alto da sua glória ele usa a terra como descanso dos seus pés. E o louvor devia ter sido tão impactante que Deus começou a marchar, aleluia, e a terra não deu conta de mim. A Bíblia diz para mim e para você que quando a festa chegou no auge, aleluia, cadeias quebraram, muros caíram, cadeias se romperam, com o poder da adoração, com o poder do louvor, aleluia. Talvez você está achando assim, eu estou de mão e pés atado, mas Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia, você tem um Espírito dentro de você. Talvez você está pensando, eu não tenho força, eu não sei o que eu canto, aleluia. Talvez você possa estar cantando assim: quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você não precisa de muito, você só precisa abrir a sua boca e adorar. Mas o problema é que o inimigo não descansa. Ele vai tentar tirar de você a adoração perfeita que está dentro do meu e do seu coração. Porque a Bíblia vai continuar dizendo que existia uma mulher, aleluia, que sofria uma perseguição interna dentro da casa dela. E o nome dela era Ana. Além dela ser perseguida por uma rival, o seu marido algumas vezes não estava dando crédito no que ela estava passando, fazendo uma comparação assim: o que seria um filho em comparação a mim? Não vale mais eu do que um filho, aleluia. Só uma mãe sabe o valor que um filho tem. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que certa feita ela sobe para adorar, como ela fazia todos os anos. E naquele dia ela faz algo, ela está de jejum. E a Bíblia diz que ela está orando no templo, e ela não abria a boca. O que eu entendo é, aleluia, quando o inimigo tentar tirar o sorriso que Jesus preparou para você, não é contra ele que você vai lutar. Vai ter hora que você vai ter que ficar quietinha, aleluia, orando em espírito, aleluia. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se você chamar a minha atenção, aleluia, já é o suficiente. Porque a Bíblia diz que o sacerdote, vendo ela só balbuciando a boca, ele chega para ela assim e fala assim: oi, a senhora não tem vergonha de vir para a igreja bíblica? Vai para a sua casa. A resposta dela foi assim: oh meu Senhor, não estou bêbada, não bebo, eu estou atribulado e angustiado no coração. Talvez hoje você vai dizer assim: eu estou aqui nessa noite, às vezes eu não consigo erguer a minha mão, talvez eu não consiga dar glória a Deus, aleluia, mas o Espírito Santo, aleluia, diz em Romanos 8:26, Ele traduz os gemidos em nosso coração e entrega no altar do Senhor. Deus tem visto as tuas lágrimas, aleluia, e não pense que Ele tem desperdiçado, porque Ele diz para mim e para você nessa noite: um anjo tem passado e colhido todas elas. Eu tenho guardado e tenho visto, aleluia, e eu sei muito bem o que você tem me pedido, e eu vou honrar a tua fé. O Espírito Santo sabe, o vizinho não sabe, o colega não sabe, o chefe não sabe, mas o Espírito Santo, que anda de mão dada com você para cima e para baixo, sabe muito bem o que você tem passado. E Ele está dizendo para mim e para você: haverá uma festa na sua casa, haverá uma festa para mim, na sua família.
Deus está mandando te dizer, aleluia, ouve essa oração e se prepara, mulher, porque você ainda é coluna, você ainda é referência, você ainda vai fazer a diferença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas viva essa oportunidade dando glórias, graças e aleluia, sempre sendo fiel a Deus. Porque Deus tem um interesse especial, aleluia, na minha e na sua vida. Você pode estar passando o momento de maior catástrofe da sua vida, aleluia, mas isso não vai anular quem você é para Deus. Deus olha na terra e olha mulheres em fé, mulheres em fibra, mulheres que enfrentam, mulheres que encaram, porque ela precisa manter a sua casa de pé. Parece que está tudo desmoronando, vai ter hora que vai parecer que a família vai separar, que tudo vai quebrar, parece que os recursos começaram a ficar escassos, os amigos começaram a querer ir embora, aleluia, e você vai começar a pensar assim: o que eu vou fazer agora? Mas o Espírito Santo pede para eu trazer a sua memória, nessa sua caminhada que você tem caminhado com Deus, do dia que você ergueu a sua mão e disse assim: Jesus, eis-me aqui. Ele colocou um hino no seu coração, e esse hino tem que fazer a diferença. A sua trajetória com Deus, a sua trajetória no Evangelho tem que fazer a diferença. Nos dias que tudo parecer chegar ao fim, mas Deus fala assim, aleluia, existia um homem que ele era chamado Jó, e quando tudo parecia que estava errado para ele, quando não tinha mais saída, aleluia, ele falou assim: eu preciso ser o mesmo, porque quando Deus me deu, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E agora que Deus está tirando, aleluia, continua sendo louvado o nome do Senhor. Quando Deus dá, louvado. Quando Ele Deus tira, louvado. Se nós formos o mesmo na presença dEle, aonde nós estivermos, da forma que estiver acontecendo as coisas para nós, aleluia, assim diz o Senhor: eu vou restituir o tempo, eu vou restituir os bens, eu vou restituir a alegria, porque eu ainda sou Deus de nova oportunidade. Você não vai precisar pôr a mão em nada, você precisa simplesmente, aleluia, me adorar, porque enquanto você me adora, aleluia, eu visito. Enquanto você se entrega, eu cuido, eu salvo, eu fecho a porta, eu transformo em alma, assim diz o Senhor. Para a gente encerrar, diz assim, Isaías 60, 22: o menor se tornará mil, o mínimo uma nação forte, e eu, o Senhor, ao meu tempo, farei isso prontamente. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: eu vou criar uma oportunidade para mudar a sua história. Eu vou criar uma oportunidade para tirar você de onde você está, para viver algo que você ainda não viveu, para você ver coisas que você ainda não viu, mas você precisa ficar firme na promessa. Não sai do lugar que eu te coloquei. Continua sendo coluna na sua casa, porque numa hora dessa, aleluia, o vento do Espírito Santo vai passar naquele lugar e vai pôr tudo no seu devido lugar. Assim diz o Senhor. Fica de pé, igreja. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus tem projeto de reestruturação nessa noite. Ele falou muito para mim
mim e falou para a igreja nessa noite: eu sou um Deus de novas oportunidades. É a oportunidade de você continuar orando por alguém. É como você buscando uma nova oportunidade para a sua vida, para a vida de alguém. Mas muitas vezes o inimigo vem batendo no alicerce. Porque às vezes você vem aqui para a igreja e as pessoas te veem de pé, mas não consegue ver o que está passando na estrutura dentro de você. Deus está dizendo nessa noite: nós vamos convidar todas as mulheres para a igreja, porque sem vocês não vai dar. Se vocês não estiverem lá, não tem jeito. Muitas vezes a gente não consegue exprimir com o carinho, muitas vezes, que a mulher merece. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sabe que cada um precisa. E nessa noite eu gostaria que todas as mulheres viessem aqui. Vou pedir ajuda do pastor para que nós orássemos e ungíssemos as mulheres. Porque a palavra diz, o culto disse, um novo tempo para essa casa. E não é um tempo qualquer, é um tempo de crescimento, de avanço. O céu está aberto sobre você. O Espírito Santo se move aqui, aleluia. Ele diz assim: eu tenho ouvido as suas orações, mas de modo especial, aleluia. Eu vim responder algo que vocês têm me perguntado. O culto é para Deus, mas tem hora que ele marca um encontro comigo, com você. E ele marcou um encontro com você nessa noite. Vai falar: eu vou fortalecer você. Você estava achando que você ia parar. Você estava falando assim: eu só queria dar uma descansada. Mas Deus está falando assim: come no maná. Porque ainda é muito longa a sua caminhada. Eu vejo esse povo andando de mão junta, aleluia, e não ficando ninguém para trás. Deus vai honrar a fé, aleluia. E eu tenho certeza que ainda haverá testemunhos de transformação, que a honra e glória é somente dele. Amém? Tocamos nos olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos à tua presença nesta noite e sentimos a nossa presença do teu Espírito Santo. Sentimos a Pai do teu peso nas nossas vidas neste momento. E aqui estão, ó Deus, as tuas servas, as tuas filhas, a qual o Senhor, ó Pai, tem escolhido, o Senhor tem chamado, Senhor, para a tua obra. Através da oração, através de um abraço, através de uma palavra, através de um ministério, através daquilo que o Senhor sabe que cada um, Senhor, é capacitado para fazer. O Senhor, ó Pai, tem ministrado sobre as suas vidas. E nesta noite, Pai, pedimos a tua bênção. Pedimos a Pai que o Senhor vai falar através do teu Espírito Santo, entrando, ó Pai, nos corações, nas mentes, ó Pai, e que o Senhor venha